Então dá uma salva de palmas para Jesus. Ele é demais. Ele é o Senhor de nossas vidas, os nossos grupos de oração universitários. Sejam muito bem-vindos ao workshop número 2, promovendo milagres, grupo de oração universitário, promovendo milagres na universidade. Vocês querem milagres na universidade? Curas, prodígios? Veremos então. Vamos aprender juntos aqui nessa tarde. Eu queria convidar a Lorena nesse momento, a Lorena, coordenadora estadual do Pará. Ela vai se apresentar melhor. Tem gente do Pará aí ou não? Cadê o povo do Pará? Aê! Ela vai estar, nosso workshop é de 2 momentos. O primeiro momento formativo, em relação ao grupo de oração universitário, que ela vai ministrar. Depois, no segundo momento, nós vamos para a prática, o ataque na evangelização ofensiva na universidade. Estamos por conta da Lorena. Amém? Bem, eu queria pedir uma coisa antes de começar. Vocês rezassem por mim. Lógico, Lorena, lógico. Por favor, fiquem em pé. Uma mera serva precisa do Senhor, para estar aqui falando. Sim, Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a vida da Lorena. Que durante esse primeiro momento, Senhor, vai ser canal da Sua graça. Que Teu Espírito Santo possa ungí-la agora. Que não seja ela quem fale, Jesus. Que seja sim Seu Santo Espírito através dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Boa tarde para todos. Todos estão me escutando bem? Sim, lá atrás estão me escutando bem? Mais ou menos. Eu não consigo falar muito forte. Não sei se tem como o pessoal ajeitar. Mas se tiver muito ruim, vocês falam, eu tento fazer um pouco de esforço e falar mais forte, tá bom? Então tá, vamos começar. Me chamo Lorena, sou lá de Belém do Pará. Sou coordenadora do Ministério no Estado desde o final de 2007. Devo terminar a coordenação agora no final de 2010. Lá eu sou formada em psicologia, estou fazendo mestrado também na área de psicologia. Você também faz psicologia? Ah, que legal, bem-vindo. E tenho 26 anos, conheço o Ministério desde 2002. Lá em Belém eu sou dinossauro, A gente diz que os antigos são dinossauros. E desde lá estou aqui servindo, não acho que nem estala mais o dedo, Mas glória a Deus por isso. E hoje eu vou dar a primeira parte da formação. Aí você pode passar aí. E a gente vai tentar, são 2 momentos, a gente vai ter até 4 horas para dar a primeira parte. Aí depois tem um intervalo, como deve estar na programação de vocês. A gente volta com a segunda parte. E eu vou falar mais especificamente do GOL. Como é que acontece. Todo mundo aqui participa de GOL, não é? Levanta a mão quem é coordenador de GOL. Uma grande parte. Quem faz parte de núcleo de GOL? Ah, quase todo mundo, Se não, todo mundo. Então, o objetivo do nosso workshop de hoje é abordar a estrutura, dinâmica e ligação dos grupos de oração universitários com o RCC. Enfatizar a espiritualidade e função dos membros do núcleo e o preparo das reuniões com destaque para a espiritualidade individual dos membros do núcleo. E enfocar em outras atividades que o GOL pode realizar ao longo dos períodos, como o RUA, por exemplo. Já ouviram falar do RUA? Vocês já querigmaram alguém? Levanta o braço quem já querigmou. Aê, glória a Deus. Pode passar. Bem, para contextualizar um pouquinho, antes de falar propriamente do GOL, eu vou citar essa passagem aqui do documento de Aparecida, quem tiver pode anotar o parágrafo e rever depois, que é o 14, que diz assim: aqui está o desafio fundamental que contrapomos, mostrar a capacidade da igreja de promover e formar discípulos que respondam à vocação recebida e comuniquem em todas as partes, transbordando de gratidão e alegria o dom do encontro com Jesus Cristo. Ali vocês podem ver que a vocação recebida
e comunique em todas as partes. Qual é o tema do nosso ENU? Universitários e profissionais. Ah, que bom. Pode colar também, né? Não sei se está na parte de vocês. Mas a nossa vocação é comunicar esse Jesus, é proclamar e anunciar. E aí a outra parte diz assim: não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade que não seja sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado. Agora vocês vão ler comigo. Seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço, o seu serviço. Só uma pausa. Aí você vai falar também o meu serviço, todos. O meu serviço. Que a igreja tem que oferecer às pessoas e nações. Vejam que parece até ter um tom carismático esse parágrafo, mas ele é a própria igreja que escreveu. O documento de Aparecida foi escrito quando os bispos reuniram com o Papa, e ele fala dessa nossa vocação de anunciar, de comunicar. E é a moção que a Renovação Carismática está vivendo esse ano, não é verdade? É verdade ou não? É, né? E é o nosso tema. Aí diz assim: não obstante todas as dificuldades e resistências. Se alguém conhece, entende bem de dificuldade e resistência, somos nós nas universidades, não é? Ou é fácil evangelizar lá? Não, nem um pouquinho, né? E talvez para alguns não seja tão difícil, para alguns seja fácil, mas na maioria das vezes é bem difícil, a resistência é grande. E este é o melhor serviço, que é o nosso serviço. O serviço não é de Deus se manifestar a Ele próprio ao homem e anunciar a Ele próprio. O serviço é nosso de anunciar. E o GOL é um instrumento que Deus nos deu como Ministério de Universidades Renovadas para cumprir essa vocação, que não tem outra felicidade, não tem outra prioridade que não seja esse anúncio. Entenderam? Pode passar. Antes de falar essa parte, quando a gente pensa em grupo de oração, a gente visualiza logo a nossa universidade, a sala de aula, o espaço que a gente reúne, o povo reunindo, rezando, não é verdade? A gente chama aquilo de grupo de oração, não é? É? Sim? Não? Vocês não estão dormindo, não, né? Se alguém estiver dormindo, eu vou lá bem do ladinho, vou soprar no ouvido, é o ruá, para você acordar. Ou então você que está do lado fica reparando o irmãozinho para não dormir. Então, o grupo de oração, ele não é só aquele momento de reunião dentro da universidade. Esse momento é uma parte. Na verdade, depois eu vou mostrar para vocês, ele é dividido em reunião do núcleo, reunião de oração, que é aquilo que acontece dentro da universidade, e o grupo de perseverança. Isso tudo é o GOL. O GOL não é só aquele momento na universidade. Aquele momento na universidade é só uma parte. Então, se o GOL não tem a primeira parte, que é o núcleo, então ainda não é um GOL. Se não tem o de perseverança, também continua incompleto. É uma reunião de oração, mas ainda não é o grupo de oração. Mas aí, assim, de forma bem básica, eu acredito que você já tem alguma noção, mas aí eu preciso ser um pouco detalhada em alguns momentos, mesmo que seja repetitivo. Então, o que é o GOL? Ou um grupo de oração, de modo geral? É uma comunidade carismática, onde se cultiva a oração, a partilha e outros aspectos da vivência do Evangelho, a partir do batismo no Espírito Santo. É a célula fundamental da RCC e o coração das atividades do MU, juntamente com o GPP. Então, o nosso GOL é o nosso tesouro, né? É aquilo que a gente tem de mais importante para poder evangelizar. É o instrumento mais importante que Deus nos deu para evangelizar. Então, para que o GOL existe? Qual é a finalidade dele? Para vivenciar a experiência de Pentecostes, ter uma experiência pessoal com Deus vivo e conhecer a salvação. O GOL ele tem uma finalidade, a gente não pode fugir dessa finalidade. Depois, vocês estão anotando, agora eu não sei como fazer para chegar até vocês, né? A gente pode passar uma grande lista, depois vocês passam, aí depois eu pego o e-mail de vocês e até antes do final do ano chega no e-mail, tá? E aí vocês podem anotar, fiquem à vontade também.
E aí essa é a finalidade do grupo de oração. Aí quem pode participar? Às vezes é uma dúvida quando a gente está começando, né? Qualquer pessoa que se identifique com a missão de evangelizar nas universidades. Isso significa o quê? Que ele não é restrito ao estudante que está lá dentro ou ao servidor. Outras pessoas, como pré-universitários ou estudantes bem novinhos que estão ainda no ensino médio, ou pessoas já formadas, de repente até pessoas sem estudos, mas se ela se identifica com essa missão de evangelizar na universidade, ela é chamada. Assim como tem universitários que não se sentem chamados a essa vocação. Então, não tem um público restrito e nem pré-definido. Qualquer pessoa que se identifique, independente da sua condição. Cadê a minha auxiliar? Foi para ali. Peraí, gente. E aí, outra dúvida, assim, que às vezes passa por nós, né? O que fazer com as pessoas de outras espiritualidades, da Igreja Católica ou outras religiões? Em qualquer circunstância, assumir nossa identidade católica com sabedoria e respeito. Nossa espiritualidade católica e carismática. Digamos que vai o irmãozinho no movimento dos focolares, algum outro movimento, e às vezes a gente fica meio constrangido, orar em línguas, proclamar as moções, mas a gente não deve ficar constrangido. Ao participar do grupo de oração, ele vai percebendo que ele está num grupo que tem uma espiritualidade própria. Isso não pode interferir. Claro que a gente não vai fazer nenhum exagero, a gente não vai desrespeitar, não vai fazer nada para provocar. Por isso que eu coloquei ali sabedoria e respeito. E se for uma pessoa de outra religião, qualquer que seja, até da Umbanda, alguma outra seita, ela também não vai ser impedida de participar. Mas a gente mantém as nossas orações, nossa Ave Maria, nossa oração em línguas. E o principal objetivo, um dos principais objetivos é o querigma, é anunciar. Isso daí vale para todos e, de certa forma não vai ofender ninguém. Então, a gente pode ficar tranquilo, fazer o gol sempre da mesma forma e, com certeza, não vai ofender ninguém. E como e onde pode acontecer? O gol pode acontecer de diversas formas, o que é fundamental é estar sempre em oração. Isso quer dizer que não tem uma receita de bolo. Tem que ser assim, assim, assado. Claro, tem algumas coisas que são necessárias que tenha, mas o importante é que está ali. Estar sempre em oração, porque é o Espírito que vai conduzir. Por exemplo, a gente começa pelo perdão, depois oferecimento, depois louvor, não sei o quê, não sei o quê. Não necessariamente nessa ordem, posso começar pelo louvor, lá no final fazer um momento de perdão, ou de repente nem dá tempo, não faz um momento muito longo de penitência, ou nem faz. E aí ou começa pelo oferecimento, ou deixa para o final, não tem um esquema assim exato que tem que seguir, senão vai estar errado. É o Espírito que vai conduzir. E aí, onde pode acontecer? O local de preferência é nos espaços da universidade e faculdade, mas pode ocorrer fora. Por que pode ocorrer fora? Porque, às vezes, a universidade não permite que aconteça o grupo lá, mas existe um grupo de pessoas que querem fazer acontecer um grupo de oração com universitários. Então, faz numa praça, num outro prédio, um espaço que seja permitido fazer, até que a universidade permita. Normalmente, nesses casos, alguém da universidade é tocado e o gol acaba entrando na universidade. Mas tem que acontecer, de preferência, dentro da academia. E qual a ligação do gol com a renovação carismática? O gol está completamente inserido na estrutura da RCC, assim como todo o grupo de oração. Parece meio redundante, mas, às vezes, a renovação local ela não sabe muito como lidar com o gol. Às vezes é difícil ela entender que um gol é a mesma coisa que um grupo da paróquia, não tem o mesmo tratamento. E a gente precisa estar convicto disso, não para querer discutir alguma coisa nesse sentido, mas para poder ir explicando, conscientizando que o grupo de oração, ele tem um coordenador, ele tem um núcleo, ele tem servos da música, da intercessão, que precisam da formação, que podem contribuir na renovação com aquele ministério que é chamado. O coordenador do grupo de oração, do GOL, ele pode e deve participar das reuniões de conselho, dependendo de como é formado o conselho, na diocese, no estado, onde você mora. Ele é convidado, ele tem direito a voto, porque é um grupo de oração. E não precisa... Eu não sei se eu vou falar depois, mas eu acho que a maioria sabe que se a pessoa participar do GOL, ela não precisa participar de um grupo na paróquia. Porque o GOL, por mais que ele seja em 15 minutos, ele tem tudo que um grupo precisa e oferece para as pessoas tudo que elas, de certa forma, precisam e buscam.
Pode passar. Aí a estrutura que eu falei agora há pouco para vocês, o grupo de oração é formado pelo núcleo, pela reunião de oração e pelo grupo de perseverança. Pode passar. Aí eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês. Vou tentar abrir a minha aqui. Ali onde está a passagem ali do lado esquerdo, lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Outra informação importante. Essa formação toda, ela foi tirada de 2 materiais muito importantes, primordiais, fundamentais para todos vocês terem, que é a apostila sobre Gol do Ministério, que foi lançada no ano passado, é uma apostila de 2009. Eu acredito que alguns tenham, no site do Ministério tem disponível para download em PDF, o seu coordenador diocesano estadual também deve ter. Você pode conseguir com ele. E tem uma apostila da renovação mesmo, sobre grupo de oração, aquele módulo básico, que fala também sobre grupo de oração. Sendo que a nossa apostila ela é mais contextualizada naquilo que é mais peculiar nosso. Mas são 2 materiais muito bons, que se você ler todo, você não vai ter nenhuma dúvida. Tá bom? Acharam? Depois que a gente terminar de ler, você vai deixar marcadinho ainda. E aí, no final, você vai escrever, você vai marcar tudo que a gente vai ler, porque a gente vai usar 3 partes para falar do núcleo da reunião de oração e do grupo de perseverança. E aí, começa no versículo 1 até chegar no 47. Então, tudo isso, a gente não vai ler tudo isso, mas você vai marcar aí, fazer alguma coisa do lado, escrever GO. Porque toda estrutura de núcleo, reunião de oração e grupos de perseverança está contextualizado aqui. Então, quando você tiver um pouco de dúvida, assim, serve para formar os seus também, você vai encontrar uma boa base aqui, né, nesse trecho. Então, eu vou ler, do 1 ao 4. Diz assim: enquanto eles falavam ao povo... Não, desculpa, errei. Só um instantinho. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. E aí a gente tem mais ou menos 2 explicações, né? Uma contextualização falando da igreja primitiva e a outra sobre o núcleo de serviço. Na igreja primitiva diz assim: os apóstolos e discípulos, reunidos com Maria, a mãe de Jesus, experimentaram o derramamento do Espírito Santo e são transformados por ele. Esta comunidade apostólica sai do cenáculo para realizar a missão e formar a igreja com a multidão. Núcleo de serviço. Pessoas discernidas para tal trabalho devem experimentar e testemunhar o batismo no Espírito Santo. São responsáveis pelo GOL como um todo. Daí a necessidade dos diversos serviços: acolhimento, pregação, pastoreio, intercessão, formação, música e etc. Então, vocês veem mais ou menos a semelhança aí? Conseguiram perceber? Ali fala dos apóstolos e Marias que experimentaram o derramamento no Espírito Santo. Esta comunidade apostólica sai do cenáculo para realizar a missão e formar a igreja com a multidão. É muito parecido com as pessoas, no caso vocês, núcleo de serviço, que recebem o derramamento do Espírito Santo, porque antes desse derramamento vocês não têm como servir, não têm como rezar pelo grupo, não têm como organizar o grupo de oração. E aí, depois disso, vocês saem, vão para o GOL, transbordar aquela graça recebida, assim como aconteceram com os apóstolos, né? Nas primeiras pregações, muitos foram convertidos, milhares. Vocês lembram quantos foram convertidos? 5.000, né? Pedro pregou, 5.000 foram convertidos, isso é o que está escrito, mas, na verdade, milhares de pessoas foram convertidas. 5.000 só os homens, fora as mulheres e as crianças, etc. Pode passar.
Então, aí você, se quiser escrever na sua Bíblia, você marca do 1 ao 4 o núcleo, para você não esquecer nunca mais. Se você trocar de Bíblia, você escreve na outra Bíblia. O que é o núcleo? É um pequeno grupo de servos que assume o grupo todo em sua espiritualidade e estrutura, como forma de assegurar a coesão, boa ordem, planejamento e continuidade do grupo de oração. Então, o núcleo, coordenador junto com os servos. Como é mais ou menos formado o núcleo? É o coordenador do grupo de oração, juntamente com pessoas que assumem alguns serviços, como música, pregação, intercessão. Às vezes tem até um coordenador para essa equipe. Às vezes tem um coordenador para intercessão, no GOL tem um coordenador da pregação, ou então pessoas de confiança, pessoas que ajudam o coordenador, que estão ali junto dele, trabalhando, que são o braço direito, o braço esquerdo, a perna, enfim, né? Até para cantar a musiquinha. E também um núcleo, muito importante, não é status, parece que é bonito, né? Eu no começo não gostava muito dessa palavra núcleo, porque parece que é uma elite assim, que é diferente dos outros melhor. Mas isso não é verdade. Núcleo, na verdade, significa serviço, é um grupo de serviço. Mais do que ser coordenadores, lideranças, que nós somos, mas a coordenação e a liderança, na verdade, é um serviço que a gente deve prestar na nossa universidade. E o núcleo ele deve reunir-se semanalmente, com dia e horário definidos, e deve haver sigilo total sobre o conteúdo que for tratado. Então, como no núcleo são tratados vários assuntos, são feitas avaliações, às vezes assuntos delicados, então, aquele assunto deve ficar ali, não pode ser compartilhado com outras pessoas. E ele deve reunir-se semanalmente de preferência. Em alguns casos, eu sei que é muito difícil semanalmente. Então, pelo menos quinzenalmente, senta, faz tudo que precisa ser feito, programa as 2 próximas reuniões de oração, e aí na próxima quinzena faz o mesmo processo. Mas quando acontece semanalmente, é muito mais proveitoso. Quem tem experiência de conseguir fazer, deve perceber que é muito bom. É pesado às vezes, tem que dispor de um dia da semana, mas a gente também obtém os frutos. Pode passar. Como é que a gente vai preparar as reuniões de oração dentro da reunião do núcleo? A reunião do núcleo é composta mais ou menos dessa forma. Momento de oração, avaliação da reunião anterior, programação da próxima reunião e programação das outras atividades que o grupo possa estar realizando ou que o ministério local esteja, renovação, qualquer coisa parecida. Pastoreio, encontros, formações, eventos diversos. E é o momento de partilha fraterna também. Vou voltar ali desde a oração. A oração deve ser um verdadeiro Pentecostes. Assim como os apóstolos e Maria estavam reunidos no cenáculo para receber esse derramamento e transbordar, a reunião do núcleo deve ser esse cenáculo também. Porque a reunião de oração ela é fruto do núcleo. Um grupo de oração que reúne, que só o coordenador reza, só o coordenador discerne as coisas, a reunião não vai funcionar direito. Para isso é essencial o núcleo. Se não tiver o núcleo, a reunião não vai andar bem, não vai haver sintonia, unidade, a música não vai ter a ver com a oração, que não vai ter a ver com a pregação, o pessoal não vai acolher direito. Tem que ter a reunião do núcleo, nem que seja quinzenalmente. Se não tiver reunião do núcleo, com certeza a espiritualidade vai ficar comprometida e a gente não vai ver os frutos crescerem. Então, a oração deve ser esse momento de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, pedir o batismo no Espírito Santo para que o Espírito Santo venha realmente agir e possa dar todo o direcionamento. Aí vem o momento de escuta, que a gente está mais ou menos acostumado a fazer esse tipo de oração, né? E aí, para o final, mais ou menos, faz esse momento de escuta, saber o que o Espírito Santo tem a dizer, para mim como servo, para o núcleo, para o grupo de oração e outras direções que o Espírito Santo queira tomar. Aí tem a avaliação, a programação, isso daí não precisa entrar em detalhes, e a partilha fraterna. A reunião no núcleo ela não é uma reunião burocrática, somente administrativa, que a gente vai falar sobre o gol, tchau, todo mundo vai embora. O momento de partilha é bom para que os membros entrem em coesão, conheçam uns aos outros, sabem o que o outro está passando. Às vezes a gente reclama que o irmãozinho não está servindo direito, está faltando muito. Às vezes esse irmão ele não tem dinheiro de ônibus, às vezes ele está passando problema na casa dele. E se não houver esse momento de partilha, de fraternidade, eu não vou saber o que o irmão está passando, não vou ter como ajudar esse irmão. E o grupo depende desse irmãozinho. A reunião do núcleo vai depender desse irmão. Então, a gente precisa desse momento de lazer, brincar, comer um pouco, comer pizza. Lá em Belém, quase tudo termina em pizza, né?
no bom sentido. A gente reúne, vai para o encontro, não sei o quê, vai comer pizza. A gente quer ver se muda para açaí, que é mais a nossa cara, mas ainda não deu certo. E aí é muito necessário esse momento de partilha, se não for na reunião do núcleo, mas tem que ter um momento de interação mais descontraída entre o núcleo. Pode passar. Agora, esse momento aqui muito importante, que é um dos focos. Lá no objetivo dizia, lá no objetivo que eu apresentei inicialmente, a espiritualidade dos membros. A espiritualidade, vai ter um momento de espiritualidade na reunião do núcleo, mas se a gente não tiver uma espiritualidade pessoal, eu não vou render no núcleo, eu não vou saber rezar, eu não vou escutar o Espírito Santo, eu vou provocar discórdia entre as pessoas. Isso não pode acontecer. Então, eu preciso dessa espiritualidade. Aí eu coloquei esses itens aqui, mas eu não vou me ater muito neles. Na verdade, é mais uma motivação. Aí, no final, até escrevi assim, adquirir a cartilha Amigos de Deus. Vocês já ouviram falar na campanha Amigos de Deus? Levanta a mão. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Já tiveram acesso ao material, à cartilha? Sim ou não? Levanta o braço. Já leram? Vai diminuindo, né? Diminuindo. Mas é mais um momento de motivação. A renovação carismática começou no Paraná. O pessoal do Paraná deve ter mais propriedade, né? Para falar. Começou no Paraná, através do conselho, não sei exatamente de quem. E aí foi assim, algo tão bom, respondeu tanto às nossas necessidades, que o Conselho Nacional da Renovação adotou a campanha, transformou o projeto Amigos de Deus em campanha, e aí está sendo trabalhado desde julho em todo o Brasil, com formações. Começou primeiro com o jejum e a leitura orante. É isso, né? Estou errada? Não, né? Começou com essas duas formações, e aí as próximas eu não lembro quais são. Mas assim, esses itens eu tirei da apostila do Ministério, mas aí depois eu vi que vinham praticamente quase ao encontro daquilo que está sendo trabalhado na campanha. Eu só fiz acrescentar no material da apostila a adoração e o texto, que estão na cartilha, mas não estavam lá na apostila do Ministério. Então, oração pessoal, cada um desses não precisa falar, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho no sentido de motivar. Se a gente entra em comunhão com Deus por meio da oração, não é verdade? Sim ou não? Quero ouvir um sim mais forte para todo mundo acordar. Acho que eu não ouvi direito. Agora eu acho que os que estavam dormindo acordaram, né? Então, para a gente estar em comunhão com Deus, a gente precisa de oração. Quanto mais a gente está em oração, mais a gente está em comunhão com Deus. Se essa oração for uma vez na semana, é como se a gente estivesse, entre aspas, em comunhão com Deus uma vez na semana. Se eu sou membro de um núcleo, se um grupo de oração depende também de mim, e eu não tenho essa comunhão com Deus, então eu não estou exercendo aquilo que eu fui chamado, não estou exercendo a minha vocação. Então eu preciso estar em comunhão com Deus o máximo que eu puder. E a oração pessoal é uma dessas formas, em que eu falo diretamente com Deus, e Ele também tem que falar comigo, porque às vezes a gente fala, né? Se torna um monólogo e não escuta aquilo que Deus tem para falar. Escutar é fácil? Não. Não é fácil para mim escutar Deus. Mas é um treino. A gente pode levar 1 ano, 2 anos, 5, 10, até conseguir realmente escutar a Deus. Mas se eu não começar, ou se eu desistir no início, porque eu não estou conseguindo escutar, então vai ser difícil, né? Eu chegar a essa escuta, então preciso da oração pessoal. A leitura orante não é algo muito novo, mas tem sido trabalhado, mais insistido recentemente, que é a meditação da palavra de Deus. É orar junto com a palavra, orar meditando. Ler a palavra, como se fosse ruminar, né? Vocês entendem o que é ruminar? Ler a palavra, refletir, pensar, não vou falar exatamente o sentido, mas assim, é se alimentar da palavra de Deus, rezar junto com ela, absorver tudo que ela tem para a gente, por meio disso, também entrar em comunhão com Deus. E aí vem o jejum. Aí não sei se todos estão lembrados, mas toda sexta-feira é dia de fazer jejum na intenção do ministério, né? Não é assim? Sim? Quando eu perguntar sim, você fala sim bem forte, tá? Sim? Ah, isso. Tá bom. Teve até eco. E aí toda sexta-feira é dia de fazer jejum pelo ministério. Nos últimos dias, nas últimas semanas, foi pelo ENU. A penitência, o sacramento da penitência, não coloquei completo ali, que é a confissão. É se reconciliar com Deus, e a gente precisa fazer diariamente, e quando é muito grave, com o sacerdote, né? Inclusive, está tendo confissão aqui.
A Eucaristia não precisa falar, é o nosso alimento. É por meio da Eucaristia que a gente entra numa perfeita comunhão com Deus, porque a gente se torna um com Ele. E Jesus fala, né? Tem várias passagens no Evangelho, que quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Então, a gente precisa da Eucaristia. A adoração, que é como se fosse uma extensão da Eucaristia, porque às vezes não dá para a gente passar assim muito tempo comungar toda hora, mas a gente pode adorar até o dia todo, se quiser. E aí o terço. Quem puder fazer o rosário diariamente faz. Eu confesso que não dou conta de rezar o rosário todo dia, mas eu me esforço para pelo menos rezar o terço, e toda terça-feira é dia de terço, né? Qual a intenção do terço da terça? Pelo ministério, né? Quem não sabia ou não lembrava, na próxima terça você lembra. E não esqueçam, adquirir a cartilha Amigos de Deus. Se vocês passarem a lista com os e-mails, até o final do ano chega a cartilha também, mas tem no site da Renovação Nacional, e eu acho que tem no site do Ministério. Pode passar, por favor. E aí eu vou falar um pouquinho das funções dos membros do núcleo. Tem uma parte aqui que eu vou pular, mas na apostila vocês podem ter acesso. Quais são os critérios para a pessoa poder fazer parte do núcleo? Aí tem o que a pessoa pode ser, e o que ela não pode ser para poder ser parte do núcleo. Aí vai ficar como curiosidade para vocês consultarem na apostila, porque não dá para falar tudo. E aí eu vou colocar aqui, a pergunta é assim: o que os membros do núcleo devem fazer? Preparar-se cedo, ter tudo pronto no início da reunião, especialmente o coordenador. A gente tem que ser organizado, prepara uma pauta com antecedência, ver quais são os assuntos que tem que repassar. Se o coordenador do grupo está participando na reunião do conselho, então o conselho deve ter dado alguma notícia, alguma informação que ele precise repassar para o seu núcleo. Então, ele vai montar uma pauta, se preparar, rezar, e no dia da reunião ele já vai saber do que vai ser tratado. Porque se ele for lá, o que tem que falar mesmo? Vai passar meia hora só para lembrar da pauta, vira bagunça, acaba perdendo o norte. A gente já faz um gol de 15 minutos porque a gente não tem tempo. Então, a gente não pode levar umas 3 horas para fazer uma reunião de núcleo. Às vezes acontece lá em Belém, o pessoal de Belém, né, sabe? Às vezes a gente leva todo esse tempo, mas a gente vai tentar se redimir. E aí procurar alcançar um alto nível de louvor, que é no momento da oração do núcleo, o momento de Pentecostes, de efusão. Aguardar a profecia, que é o momento de escuta que eu falei para vocês. E manter a música avivada, é sempre bom rezar junto com música. Às vezes tem pessoas que cantam, é bom, mas se não tiver ninguém afinado, cantem mesmo assim, que Deus ouve. E desenvolver um bom senso de comunidade. Uma vez eu recebi um material de um amigo que era assim: como conduzir reunião e como participar de reunião. A condução da reunião, ela não depende só do coordenador, ela depende também das pessoas que estão participando. Tem gente que gosta de falar muito, esse não é o maior problema. O problema é quando a pessoa fala muita besteira que não tem nada a ver, foge do assunto, aí começa a virar piada e aí já perdeu muito tempo. Então, a gente tem que ser sucinto, a gente tem que falar aquilo que é pertinente, respeitar a fala do outro, não interromper. Não dizer, tu está errado, não é assim, mas a gente tem que saber ouvir, saber respeitar e conduzindo a reunião da forma mais cordial possível, porque se não for assim, termina a reunião do núcleo, todo mundo com raiva, como é que vai ser o gol depois? Não vai ser direito, né? Só por misericórdia de Deus mesmo. Pode passar, por favor. E o que os membros do núcleo não devem fazer? Centralizar a reunião em apenas uma pessoa, seja a pessoa do coordenador ou outro do núcleo, não pode centralizar. O que o coordenador pode fazer? Tem gente que é um pouco tímido, não gosta de falar, fica com medo, acha que vai errar. Então, o coordenador tem que incentivar. Por exemplo, levanta uma questão. A gente vai fazer tal coisa? Aí 1 ou 2 falaram. Se os outros não falaram, e aí, fulano, o que você acha? Você acha que sim, que não? O que você pode contribuir? Sempre tentar incentivar que todos participem, todos opinem. Às vezes, nem que seja para dizer não sei, que não é a melhor resposta, né? Mas pelo menos a pessoa já se expressou. Ir para a reunião mal preparado, que é não rezar, não preparar a pauta de qualquer jeito, essas coisas assim. Permitir o domínio de petições, isso no caso das orações. Pedir, e não ter o momento do louvor, não ter o momento do batismo, não ter o momento da escuta.
O gol está ruim, não tem servos. Senhor, manda servos, manda isso, manda aquilo, manda padre, manda não sei o quê. Pede, mas não louva a Deus pelo que está acontecendo. Usar música inadequada, ler longos trechos bíblicos e permitir testemunhos incoerentes. Já falei mais ou menos parecido, né? De repente, a gente está no momento de louvor, aí pedindo Espírito Santo, calma, de repente veio uma música de animação. Aí perde completamente a sintonia da oração. Às vezes quer ler o Salmo 118 todinho, também não dá certo, né? Que é um salmo que leva não sei quantas páginas. Estar desatento durante a reunião, a gente precisa se concentrar, senão se perde e vai falar de um assunto, a pessoa está falando do outro, porque não prestou atenção. E supor que as pessoas podem seguir sem orientação. No sentido assim, deixar tudo em aberto, sem estar orientando, direcionando. Se fugir um pouco do assunto, tenta voltar para o assunto de novo, não deixar se perder, senão foge da pauta. Pode passar. E orientações para o núcleo durante a reunião de oração. Vocês estão escutando bem aí atrás? Sim? Reunir minutos antes da reunião para pedir o Espírito Santo sobre cada um e sobre a reunião. Então, nunca chegar, por exemplo, o gol começa às 8 horas, chega uma para as 8, né? E aí chega para arrumar a mesa, arrumar a cadeira, não dá tempo de rezar, começa de qualquer jeito, suado, cansado, pensando na prova que foi ruim ou que foi boa. Enfim, então chegar uns 20 minutos antes, dependendo da situação, porque tem gol que acontece em intervalo de aula, né? Então só dá tempo de correr lá para a sala, lá para o local onde acontece, aí termina o intervalo, já corre de volta. Nesses casos está perdoado que não se faça muita coisa, né? Não se prepare tanto. Mas em outros casos é possível. Então, assim, tentar reunir, não é uma oração de meia hora, não, 2, 3 minutinhos, todo mundo reza junto, reza um Pai Nosso, qualquer coisa assim, para trazer unidade e conduzir bem o grupo. Acolher os que chegam não é função só da equipe de acolhida, mas todos os servos. Terminou de rezar, já está quase tudo arrumado. Então, vai lá para a porta. Tem a equipe de acolhida acolhendo? Tem. Mas vai lá, você coordenador, você que vai pregar, animar, a pessoa vai se sentir feliz, vai se sentir acolhida. Poxa, o coordenador do grupo veio me receber. A pessoa se sente até importante, né? Você acha que o coordenador do grupo não é ninguém assim especial, mas a pessoa vai se sentir importante. Você é acolhida pelo coordenador, por aquele que vai pregar, por aquele que vai tocar. E a acolhida a gente ouve falar muito, né? É a primeira impressão que a pessoa tem. Se ela é bem acolhida, o coração dela já se abre para aquilo que vai ser feito durante a reunião de oração. E aí a graça de Deus flui muito mais naturalmente, flui muito mais. Mas se ela chega, ninguém recebe, ou recebe de cara feia, pode ser que ela volte na mesma pisada, né? Ou então ela vai, mas fica com o coração fechado, remoendo, pensando naquilo que falaram. Eu não volto mais aqui, esse pessoal é mal educado. Então, a acolhida faz uma diferença enorme. Pontualidade. Se marcou para começar 8, comece em 8. Como tudo é apertado na universidade, então tem gente que vai ali, já tem hora para sair, às vezes tem até que sair do grupo. Se eu começo atrasado, provavelmente eu vou terminar atrasada, a pessoa não vai aproveitar, ela vai sair na hora que estiver começando o grupo e é um desrespeito a ela. E, às vezes, nós mesmos temos nossas atividades. Então, que a gente não atrase, a pessoa se programa, ela tem atividade depois. E aí, se ela vai e não consegue participar direito, ela não vai voltar. Então, a pontualidade é uma forma até de respeito, porque teve aquele que veio suando, correndo para estar na hora, e, de repente, veio outro cheirosinho ali na manha e atrasa, às vezes, o grupo, né? E todos os membros do núcleo devem chegar na reunião preparados, que é a questão da oração, da preparação espiritual, quem vai pregar, rezar direitinho com a passagem discernida, quem vai tocar, quem vai cantar, ensaiar as músicas com antecedência. Pode passar. Agora sobre a segunda parte, a reunião de oração. É um meio privilegiado para a comunicação do batismo no Espírito Santo e consequente experiência de Deus. É um dos principais momentos da dinâmica da RCC. E é o momento em que os participantes se encontram semanalmente para a oração e especialmente o louvor. Acho que já está bem completo, né? É um meio privilegiado para comunicar o batismo no Espírito Santo. Então, é uma das formas assim, melhores que Deus escolheu para nós, como renovação carismática, para levar o batismo no Espírito, né? E, consequentemente, as pessoas terem esse encontro com Deus. E é um dos principais momentos da dinâmica da renovação. A gente faz muitas atividades, né? Mas o mais privilegiado, o mais importante é esse daí. E é semanal e a gente se encontra para orar, louvar e etc. Pode passar.
Aí aqui também tem o documento de Aparecida, vocês podem anotar o parágrafo, que é o 278, que fala sobre o querigma. E, no caso, a reunião de oração é local de experiência querigmática e comunitária de Deus. O querigma não é somente uma etapa, mas o fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo de Cristo. Sem o querigma, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade, sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor. Só a partir do querigma acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Por isso, a igreja precisa tê-lo presente em todas as suas ações. Então, o grupo de oração é um momento para o querigma, para o primeiro anúncio. Muitas pessoas conhecem Deus. Talvez vocês tenham tido esse encontro com Deus por meio do querigma, na reunião de oração, no GOL. Então, a gente tem que absorver um pouquinho disso que a igreja está ensinando, que é aquilo que a gente já faz, e investir nisso. Investir nesse anúncio, levar o querigma para as pessoas. Porque sem ele, diz assim, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade. Ou seja, tudo que acontecer depois não vai render frutos, se não tiver o querigma primeiro. E os corações não vão ser verdadeiramente convertidos. Pode passar. E aí, a gente não vai ler do 5 ao 41, mas você vai pegar no versículo 5, de Atos 2 ainda. E eu vou ler até o 12. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Aqui já é o momento do transbordar, que os apóstolos e Maria saíram do cenáculo para anunciar. E eles ouviam, todos esses aí que eu li, né, os nomes difíceis, eles estavam ali para escutar, muitos foram convertidos, muitos reconheceram a graça de Deus, mas outros escarneceram. Na nossa reunião de oração também é assim. Tem pessoas que vão, se alegram, ficam felizes, voltam e no primeiro dia já dizem que querem servir, que querem isso, querem aquilo. E tem outros não, que ficam rindo, a gente está lá falando, rezando, o pessoal fica cochichando do lado, fica rindo, mas isso é normal. Se com os apóstolos completamente ungidos aconteceu, por que conosco não vai, né? E aí, como diz ali, igreja primitiva, a multidão se ajunta na porta do cenáculo, vê a transformação dos apóstolos, tem seus corações compungidos, deseja e é batizada. Na reunião de oração, momento em que a multidão é evangelizada, experimenta a ação de Deus, testemunha os carismas e tem seu coração tocado. O centro deste momento é o louvor, a efusão no Espírito Santo e a pregação com poder, que é a associação que eu fiz para vocês agora. Pode passar. E aí, como é que é a dinâmica da reunião de oração? Começa com a acolhida, depois vai para a animação, segue oração com louvor, batismo no Espírito Santo, o anúncio querigmático, testemunhos, quando é possível, orientações à comunidade, oração final e envio. Tem dois tipos de acolhida. Tem a acolhida que faz lá na porta do grupo, lá na porta de algum lugar, da sala de aula, do auditório, e tem a acolhida da pessoa que está recebendo, que vai começar a animação, que vai começar a oração. É importante explicar que é um grupo de oração católico, da renovação carismática, que acontecem coisas diferentes, aí vocês explicam mais ou menos o que acontece, para a pessoa não se assustar. Tem gente que nunca viu. Se alguém repousa, a pessoa ficar com medo, achando que a pessoa desmaiou. Isso é normal, a pessoa não conhece. Então, é bom no início fazer uma breve explicação, acolhida, sejam bem-vindos ao grupo, tal, não sei o quê. Enfim.
E aí a oração, especialmente o louvor, ele tem que predominar quase todo o tempo da reunião de oração, mais ou menos metade ou um pouco mais, 60%, e de preferência a oração como um todo, né? 60% do grupo, 50%, e o louvor a maior parte desse momento de oração. E aí não pode faltar o batismo no Espírito Santo, que é uma das nossas características como grupo de oração. Ele tem que acontecer. Pedir o batismo no Espírito Santo, colocar as pessoas de 2 em 2, de 3 em 3, ou nós mesmos. Quando tem tempo, pega os servos do grupo e vai rezando no ombro, na cabeça das outras pessoas. Mas tem que pedir o batismo no Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence daquilo que vai ser falado, convence do querigma, que convence a pessoa do pecado dela e conduz à conversão. E aí, depois disso vem o anúncio querigmático, porque é pelo ouvido que entra a palavra de Deus, né, que entra a salvação. Então, é preciso o anúncio, e é o anúncio querigmático. Não é nada aprofundado, um tema muito difícil, mas é o próprio querigma, o amor de Deus, a fé, a conversão. Quem já querigmou sabe os temas. E aí, depois segue os testemunhos. Nem sempre dá tempo. Aí a gente fala que é o testemunho ABC. O que é o A? Vocês conhecem o testemunho ABC, ou não? Sim? Não. Quem conhece o ABC? Algumas pessoas. Quem conhece o que significa o A do ABC? O B. E o C? Isso. ABC. Alegre, breve e cristocêntrico. 1 minuto. Tem 3 pessoas que querem testemunhar, 30 segundos ou 1 minuto. Rapidinho. Já dá para dar o testemunho e tocar o coração de alguns. Mas se for um gol de 15 minutos, é difícil dar tempo. E aí, no final, tem as orientações à comunidade, avisos, sempre tem que ter, oração final e o envio. A pessoa que está fazendo a oração final, envia a assembleia. Está dando eco? Está repetindo minha voz? Porque parece que está dando eco, não sei. Tá. E aí, a pessoa que está conduzindo a oração, no final, ela envia a assembleia para servir, para testemunhar o que ela sentiu, o que ela ouviu, na sua sala de aula, no seu trabalho, onde quer que seja. Pode passar. E aí, por fim, vem o grupo de perseverança. Vocês aqui que são de núcleo, de gol, levanta aqui o braço das pessoas que... O seu grupo de oração tem um grupo de perseverança. Levanta o braço. Nem todos, né? Alguns talvez sejam até do mesmo grupo, repete, né? E aí o grupo de perseverança é um passo a mais que a gente dá. Realmente é difícil, até nos grupos paroquiais, grupos grandes, é um pouco difícil, porque precisa dispor de um pouco mais de tempo. Normalmente nós universitários não dispomos assim, de tanto tempo para poder reunir mais uma vez, formar, ser formada, etc. Mas ele é muito importante porque ele leva um aprofundamento daquilo que é vivido na reunião de oração. A reunião de oração ela é predominantemente querigmática. Só que para eu aprofundar na doutrina, na formação, naquilo que é a renovação, na sua identidade, a doutrina da igreja, eu preciso ter um outro momento complementar, porque o grupo de oração, a reunião de oração, ela não vai atender a essa necessidade. E para eu me firmar como cristão, como católico, passar a servir a Deus, eu preciso dessa formação mais aprofundada. E o grupo de perseverança, ele pode ser uma vez na semana, na quinzena, ou uma vez no mês, mas desde que ele seja contínuo, que ele seja regular, que ele reúna um maior número de pessoas possível, mas de preferência os servos, aqueles que estão iniciando. Aí eu vou detalhar mais depois. Eu só quero que vocês peguem lá em Atos 2 novamente, a partir do versículo 42. Do 42 a 47, depois vocês vão marcar aí na Bíblia, escrever grupos de perseverança. Diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo.
partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava a outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Essa passagem um pouco conhecida, né, de como viviam os primeiros cristãos. Modo perfeito de viver, né? Quem dera fosse assim nos nossos tempos. Mas a gente pode se aproximar disso através do grupo de perseverança. Aí eu vou ler ali como era a igreja primitiva e como funciona como no grupo de perseverança. A igreja primitiva persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. No grupo de perseverança, os que forem evangelizados devem ser conduzidos aos grupos de perseverança para crescerem na doutrina, na fraternidade, na participação da Eucaristia e na vida de oração. Então, é um momento de estreitamento dos laços, de as pessoas se conhecerem melhor, porque às vezes na reunião de oração é muito rápido, a pessoa chega correndo, sai correndo, não dá para conhecer quem participa. E aí, aos poucos, as pessoas vão se reunindo. Às vezes, pode reunir até num lugar mais informal, desde que tenha silêncio e privacidade para poder ter a formação de momentos de oração. E aí é o momento de partilhar, de formar, escolhe alguém até de outro grupo de oração, alguém de outro ministério de formação, enfim, para poder repassar algum tipo de formação conforme a necessidade. Vocês pensam, pô, a gente está precisando disso, no nosso grupo a gente precisa saber daquilo e tal. Então, vocês elegem uma pessoa que não precisa ser do GOL para poder ministrar essa formação para vocês. Pode passar. E aí o grupo de perseverança é um espaço para que as pessoas se aprofundem na doutrina, na fraternidade, na participação da Eucaristia e na vida de oração. É uma formação sistematizada, engajamento em ações na comunidade, preparação dos novos líderes e servos. Nós que somos de núcleo, principalmente coordenador de GOL, a gente sempre pede que o Senhor mande servos, a gente sempre sonha com muitos servos, né? Três para cantar, 2 para tocar violão, para o teclado, um precador cada dia da semana, 5 intercessores que reúnem toda semana. Mas aí como é que a gente vai ter todos esses servos se a gente não está preparando os servos? Os servos estão ali na nossa assembleia, só que a gente tem que saber como aproveitar. E a gente não pode colocar para interceder de qualquer jeito, não pode colocar para cantar de qualquer jeito. Aí, claro, a gente não vai esperar a pessoa estar completamente formada e ser perfeita e santa. Não pode, nem vai ser assim, porque se for esperar alguém ser santo, então vai todo mundo embora daqui e vamos voltar para o que a gente era antigamente, né? Para quem era do mundo. Então, é uma das principais formas para a gente formar os nossos líderes, os nossos servos, aqueles que vão nos suceder. Às vezes a gente passa por dificuldades no grupo, aí a gente entra na coordenação do grupo no primeiro ano da faculdade, sai da coordenação no 5º, porque não tem ninguém para assumir. Sou sempre eu mesmo, continua eu, a renova sou eu, e aí continua eu mesmo, o grupo não se renova, e aí vai perdendo a dinâmica. E se eu preparar esses novos líderes e servos, de 2 em 2 anos eu vou ter pessoas preparadas, várias opções para poder ficar no meu lugar. E quando eu sair da universidade, eu não vou ficar preocupada, não vou coordenar o grupo depois de estar formada. Então, a gente tem que aproveitar esse instrumento, que é muito bom. E pode passar. Aí fazer uma revisão, né? Parece aula de cursinho, revisão, o que é o GOL. O GOL é estruturado em núcleo. Qual é o segundo? Depois do núcleo, qual é o segundo? Como é? Vocês oraram em línguas agora? Reunião de oração e o terceiro, que eu acabei de falar. Grupos de perseverança. O grupo de oração não é só aquele momento de reunião na universidade. É o núcleo de serviço, a reunião de oração e é o grupo de perseverança. O grupo de oração, a reunião de oração, ela é um momento de oração carismática, que deve ter o batismo no Espírito Santo, senão não é carismático, senão não é grupo de oração. Ele precisa ser basicamente só de louvor, a pregação tem que ser querigmática, e é necessário o acolhimento. Eu preciso enviar aquelas pessoas que estão ali, encaminhar elas para onde querem caminhar. E aí, por exemplo, se eu identifico uma pessoa que já está há 3, 4 semanas indo lá no GOL, aquela pessoa que é perseverante, que reza, presta atenção,
que, assim, antes de 4 semanas eu já tenho que me aproximar dela. Mas, de repente, eu começo a perceber que ela tem algum dom, alguma coisa que ela possa contribuir na comunicação, fazer um cartaz para o Gol, de repente, uma pessoa comunicativa que eu possa aproveitar para ajudar a divulgar alguma coisa, ou alguém que canta bonito. Eu estou lá no meu lugar, conduzindo oração, vejo que alguém canta bonito, chamo para cantar. Ela só sabe uma música da igreja, eu coloco ela para ensaiar com o pessoal, dou aqueles livros, como é o nome? De Louvemos, né? Que é aquele livrinho de cânticos, dou para ela. E é assim, a gente pega pessoas muito iniciantes, pessoas que às vezes nem costumam participar de missa, mas são esses que Deus deu e são esses que a gente vai aproveitar para servir no Gol. E muitos de nós passamos por isso. Talvez até a maioria tenha passado por essa experiência de saber muito pouco, não conhecer, não saber rezar, às vezes não saber rezar o texto. E aí precisa de pessoas que nos incentivem. E não é algo tão difícil, eu preciso me disponibilizar. Só citei um ponto muito importante, que é o pastoreio. O grupo de perseverança, ele tem muito esse sentido do pastoreio. São pessoas que estão ali, tem as pessoas que estão sendo formadas e tem pessoas que estão à frente da formação, seja dando formação, seja organizando, mas também é uma forma de eu pastorear aquelas pessoas que estão ali, que são as pessoas que eu mais devo acompanhar. Se a pessoa, de repente, nem foi batizada, eu já encaminho ela para uma catequese, fico acompanhando. Pessoas que vezes que têm problemas, dificuldades, eu vou rezar na casa dela, de repente, uma família que seja desestruturada, esteja passando por conflitos, reúne um grupinho lá do núcleo, ou quem queira, vai lá na casa da pessoa, reza, ensina a rezar o texto. Enfim, eu pastorei, acompanhar. Não precisa ser algo muito burocrático, fechado, muito difícil, complexo, não. O ministério, ele vive da simplicidade. A nossa forma de trabalhar são formas simples, pequenas, porque é o que a gente tem, o que a gente dispõe, a gente não tem muito tempo, enfim. Mas é nessa simplicidade que o Espírito Santo vai agindo. É como aquela passagem que é sempre falado na pregação do sonho sobre a multiplicação dos pães, que são poucos pães e poucos peixes que são oferecidos, mas Jesus abençoa e multiplica. E é esse pouquinho que a gente deve oferecer para o Senhor. E tudo isso, deixa eu terminar a revisão, depois eu complemento. Então, na verdade, já falei, né? Núcleo, reunião de oração, grupo de perseverança. E o núcleo é a espiritualidade, que a gente deve se atentar para a espiritualidade, as funções dos membros. Aí dei as orientações diversas, como proceder durante a reunião, chegar mais cedo, rezar, ser pontual, acolher. Reunião de oração é o local da experiência querigmática. E aí falei todos os passos da dinâmica, do acolhimento ao envio. E no grupo de perseverança, falei que é um espaço para o crescimento na doutrina, na fraternidade, na participação da Eucaristia e na vida de oração. Assim, um esqueleto bem básico do que seja. E aí eu ia falando, o grupo de oração, a nossa reunião de oração, é o que Deus escolheu, a gente vive na simplicidade, é o pouco que a gente tem que dar para Deus para que Ele possa multiplicar. E tudo isso Deus vem trazer, para alguns é novo, para alguns, muitos já sabiam mais ou menos, alguns talvez saibam até mais do que eu, né? Do que eu vim falar aqui. Mas é o momento da gente retomar as nossas bases. Viver a unidade daquilo que o ministério propõe para viver, daquilo que a renovação carismática está vivendo. Nós, como parte desse todo, Renovação Carismática Católica, a gente é chamado a viver em unidade com as moções, com os direcionamentos. Todo início de ano, no final de janeiro, tem Encontro Nacional de Formação. Esse ano foi em Lorena, São Paulo, na cidade de Xará. Aí gostaram tanto do nome da cidade que ano que vem vai ser em Lorena de novo. Aí no outro ano eu não sei onde é que vai ser, né? Mas, assim, é um ano de direcionamentos que o Conselho Nacional rezou, discerniu e dá os direcionamentos para toda a renovação carismática, inclusive para nós, Ministério de Universidades Renovadas, para nós, coordenadores de GOL, núcleo de GOL, inclusive é um encontro, assim, que para mim é dos mais importantes e que todo mundo deveria participar, porque realmente é muito bom. A gente chama de viver essa unidade. Eu chego no grupo de oração, lá no GOL, no núcleo, na reunião de oração, o que vai acontecer lá não saiu da minha cabeça, mas está dentro de todo um contexto de oração, de emoções, de direcionamentos. Eu não estou lá sozinho, existe toda uma equipe, toda uma estrutura que organiza, que reza, que adora o Senhor, que sofre, que faz sacrifício, para que aquilo que parece tão pequeno
possa acontecer. E a graça de Deus vai se multiplicando, vai irradiando. O ministério já está presente em outros países, é provável que vocês saibam. Então, é uma graça de Deus que não deve ser vivida ali no Gol somente, restritamente, mas é uma graça de uma nação inteira. E a gente precisa ter esse espírito de unidade. E tudo isso que eu falei faz parte do nosso tema principal aqui, que é o milagre na universidade. Deus quer realizar milagres. Uma das moções desse ano é a moção de portas abertas, de Deus derramando a graça em abundância. A gente faz parte disso. Eu creio que vocês possam experimentar isso, têm experimentado esse tempo de portas abertas, esse tempo de reconstrução. Só que a reconstrução passa por essa unidade, por viver aquilo que o ministério se propõe, que não é tão complexo, é simples, nós que dificultamos. Essa reconstrução passa principalmente pela nossa espiritualidade, viver aquilo tudo que eu mostrei, a oração pessoal, a leitura orante, a Eucaristia, o texto, tudo isso que eu coloquei, que faz parte da campanha Amigos de Deus, que apenas sistematizou aquilo que a gente já é chamado a viver. Mas aí, Deus tem se chamado hoje, exatamente hoje, nesse workshop, para todos nós. Eu convido você a ficar em pé. Logo no início a gente falou que aquele anúncio que deve ser feito, que estava escrito lá, seu serviço, nós falamos é o meu serviço. Não é verdade? Vocês vão repetir, é o meu serviço. Da metade, eu quero ouvir agora só o pessoal da metade para trás. Meu serviço. Ah, tá prestando atenção. Normalmente os da frente prestam mais atenção, né? Os de trás às vezes dispersam. Mas carismático, às vezes é um pouco diferente. Ou ele é mais louco, ou ele é um pouquinho mais concentrado nas coisas, né? E glória a Deus por isso. Eu só quero saber a hora para não me perder. Meu assistente, que horas são, por favor? 5:45? Então estamos em tempo. Então é o meu serviço, é o serviço de cada um. E você tomou posse disso, tomou posse desse anúncio. Você é servo. Você é servo, não é alguém importante que tem que ser adorado e glorificado, não. Quem deve ser adorado e glorificado é o Senhor. Nós somos servos dele, tudo fazemos para ele, para a honra e glória dele, porque existem muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas nas universidades que precisam do nosso anúncio, que precisam do nosso sim. Quando a gente rezava por esse momento, Deus me mostrava assim que as pessoas que estariam hoje seriam pessoas que estão muito sedentas de conhecer, para poder levar. E eu sei que o coração de vocês veio sedento, ardente por querer conhecer mais, para querer fazer melhor, para ser formado, para levar essa formação, para dar o melhor de vocês. E eu sei que cada um de nós pode dar um pouco melhor cada dia mais. E isso tudo está dentro da reconstrução que o Senhor quer fazer. Hoje nós vamos celebrar nesse momento essa reconstrução do Senhor. É uma vitória. A nossa segunda casa vai ser mais esplendorosa, já está sendo, do que a primeira casa. Então a gente tem que tomar posse disso. Eu acredito que você já tem tomado posse disso há algum tempo. Deus já tem feito essa reconstrução na vida de cada um de nós. E a gente vai cantar isso, cantar essa vitória, cantar essa reconstrução. Quem sabe canta, mas canta forte, forte, contemplando a segunda casa, o esplendor da segunda casa. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho teu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Pode ser mais Vitória, canta com unção,
tua vida, celebra a vitória. Nós cantaremos esta canção o Senhor desde o Jesus, início, regressando agora com está. um intuito diferente. Tudo isso que nós vivenciamos nessa tarde, passado por nossa irmã Lorena, talvez vivido e talvez não vivido por nós. Se você não vivia essa realidade, Deus te elegeu, te ungiu para modificar isso, para mudar isso na tua instituição de ensino, na sua universidade. Então, meu irmão, olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diz: você é um eleito por Deus para revirar a sua universidade. Coragem, ousadia, meu irmão, e celebre a vitória com os seus. Canta forte essa canção do início. Quem te elegeu, Te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como servo Não qualquer. te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho teu. Me capacitou. Me capacitou, Toda a força me toda a deu. força me deu, amparou e acolheu. Ergo-me, pois, Deus me fez um vencedor. Celebro a vitória. Celebro a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Como um verdadeiro levante dos grupos de orações universitários do Brasil, nós vamos cantar essa música novamente. Você vai segurar a mão do seu irmão que está ao lado, aqui embaixo. Aqui embaixo. Talvez era a situação em que seu gol estava. E quando nós cantarmos, celebrar a vitória, nós vamos empunhar a mão para cima, como sinal de Deus, sinal de vitória do Senhor no seu gol, vitória do Senhor na sua universidade. Eu creio nisso. Há um ministério fecundo, há uma juventude carismática, há universitários fecundos do Espírito Santo para uma nova sociedade que está sendo gerada, que se inicia aqui. Vamos lá, mais uma vez. Vê quem te elegeu. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não me chamou como servo Não qualquer. me chamou como um servo qualquer, Com carinho, mas filho com carinho, teu. filho teu. Me capacitou. Capacitou, Toda a força me toda a deu. força me deu, Amparou e e acolheu. Ergue a mão do seu irmão e canta. Ergue-te, pois Deus me fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está.
canta com unção tua vida. De braços levantados, louvemos ao Senhor por essa graça, pelo levante, Senhor, Nós te rendemos graças por todo este momento. Senhor, por todo este momento de informação, todo recebimento do conhecimento, porque se levanta, Senhor, um novo povo ousado, Senhor, para mudar, para operar milagres, Senhor. Sede bendito, Senhor. Nós os louvamos e vos bendizemos, Senhor, porque Tu ages em nossos corações, porque Tu só sopras o Teu Espírito Santo em nossos corações. Sede bendito, Senhor, por todos que aqui estão dispostos a celebrar, a restaurar todas as muralhas, as universidades deste país, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos. Obrigado, Senhor. Canta forte essa verdade. Celebra a vitória. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Agora dá para ser melhor nas palmas. Vitória, canta com unção sua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Uhul, amém, amém, louvado Amém. seja Deus. Obrigado porque vocês entenderam, obrigado porque nós entendemos, obrigado porque nós entendemos, obrigado porque nós entendemos, obrigado porque